Olá, Juscelino, nos ouve? Olá, olá, boa tarde. Seja Aí, bem-vindo. Consigo te ouvir, te ver, está tudo ótimo. Vou desligar minha câmera e meu áudio, e ao seu comando eu vou passando os seus slides, tá? Uma boa apresentação. Tá ok, muito obrigado. Bom, boa tarde a todas e todos. O meu nome é Juscelino Eudâmidas Bezerra. Eu sou professor do Departamento de Geografia da Universidade de Brasília, nos cursos de graduação e pós-graduação. E pretendo aqui apresentar para vocês o projeto que eu submeti para o comitê, né, da UNB, que está trabalhando, né, com pesquisas voltadas para a questão do Covid-19. Gostaria de agradecer essa iniciativa, que é uma iniciativa muito importante para que a gente possa conhecer esses projetos que estão associados ao Comitê, né, de Combate à Covid da UNB. Bom, o projeto que eu propus, né, ele tem como título Alimentar a Cidade, o impacto econômico e social provocado pela pandemia do novo coronavírus, Covid-19, no setor de alimentação em Brasília. Esse é um projeto que faz parte do Laboratório GeoRedes, do qual eu faço parte, no Departamento de Geografia, e também do grupo de pesquisa do CNPq, que eu estou na liderança, que é o grupo de pesquisa Governagro, né? Bom, pode passar, por favor? Bom, a premissa assim, desse projeto de pesquisa, né, já que esse edital do DPI, né, era para justamente pensar em estratégias de pesquisa voltadas para o combate à Covid, eu comecei a perceber, né, que a pandemia do novo coronavírus, ela com certeza deixa uma série de rastros por onde passa, né, e essa análise, de uma certa forma, ela se desloca do corpo para a cidade, da cidade para o campo, do agricultor que semeia a terra, ao trabalhador informal dos aplicativos de entrega de alimento. E, a partir do olhar do geospecialidade, nós sempre aprendemos o mundo a partir da análise minuciosa da paisagem. E foi seguindo essa tradição que, logo no início da crise e a subsequente restrição das atividades no setor de alimentação, eu comecei a pensar em qual seria o impacto econômico, social e cultural do fechamento desses estabelecimentos para a economia urbana e regional. Para a economia urbana, a gente pode diretamente associar, já que esses estabelecimentos eles estão localizados nas cidades, mas também eu queria ressaltar que esses impactos eles também podem se estender para a região, no sentido que o regional se explica como característica particular do setor da alimentação, já que os produtos utilizados nesse setor envolvem uma ampla rede geográfica, composta por agricultores e agricultoras, trabalhadores do setor de transporte e logística, indústria alimentícia, serviços de catering, etc. Ou seja, a cada ponto comercial fechado, ou seja, um restaurante que fecha, você pode ter a exata noção do que isso significa para toda a rede agroalimentar, visto que esse restaurante, ele com certeza ele tem fornecedores, né, e esses fornecedores muitas vezes entram em contato direto com os agricultores, ou seja, é uma relação entre campo e cidade. Então, por isso que o olhar da geografia ele tem esse olhar mais abrangente. Por favor, pode passar. Bom, então, diante desse contexto, eu coloquei como objetivo, né, do presente projeto de pesquisa, analisar o impacto econômico e social provocado pela pandemia do novo coronavírus no setor de alimentação em Brasília. Esse setor, nós vamos dividir para fins de análise, né, em feiras populares de rua, estabelecimentos de comercialização e consumo de alimentos, tais como restaurantes, bares e lanchonetes, estabelecimentos de varejo alimentício, supermercados. Então, são essas as divisões que nós vamos trabalhar. E como objetivos específicos, pretende-se averiguar a importância do setor de alimentação na economia da cidade de Brasília, através da movimentação financeira, injeção de recursos, massa salarial e representatividade no mercado de trabalho formal, identificar a ocorrência de fechamentos de estabelecimentos de comercialização e consumo de alimentos, contabilizá-los e estabelecer seu perfil. Perscrutar o papel das redes de supermercados nos períodos de confinamento, sendo estes estabelecimentos considerados parte das atividades essenciais e seu crescimento como canal de comercialização em tempos de crise. E, por fim, avaliar as mudanças verificadas no setor e suas estratégias para permanência no mercado. Pode passar, por gentileza. Bom,
A crise do coronavírus, ela desafia o funcionamento de todo o setor de comercialização de alimentos, principalmente o setor de alimentação fora de casa, justamente pelo seu caráter de copresença, interação e convivialidade. Brasília, assim como outras grandes cidades no país, enfrenta esse problema desde meados do mês de março de 2020. A cidade de Brasília é um importante exemplo para o estudo da dinâmica do que alguns geógrafos gostam de caracterizar como paisagem alimentar, ou seja, o fato de a cidade de Brasília apresentar um intenso processo de urbanização, um aumento populacional, forte poder de consumo garantido pela maior renda per capita do país e cultura extremamente cosmopolita, com a presença de imigrantes nacionais e internacionais, permitiu a constituição na capital federal de uma paisagem alimentar extremamente globalizada, complexa e diversa. E aí eu coloquei como alguns exemplos de restaurantes que são conhecidos desde a inauguração da cidade, como a Churrascaria e Restaurante Paranoá, passando pelo famoso Beirute, o restaurante Piantella, né, o grande foco dos políticos, e passando também pelo famoso PDS, né, que é o reduto preferido dos estudantes da UNB. Todos esses estabelecimentos, eles ajudam a contar a história da cidade, como locais de encontro, sociabilidade, calorosos debates políticos e manifestações culturais. Pode passar, por favor. Bom, o setor de alimentação, ele foi bastante afetado pela pandemia, o que gerou um conflito de interesses entre parte do governo, empresários e trabalhadores do setor, especialistas em saúde pública e parte da sociedade civil. Por um lado, há o temor na proliferação de casos da Covid, pelo fato de ser um setor com bastante contato, e, por outro lado, a preocupação com prejuízos econômicos. Em notícia publicada pelo jornal Metrópole, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília reportou que 20% dos estabelecimentos do DF fecharam definitivamente durante a crise do coronavírus, e há uma estimativa de demissão de 30 mil trabalhadores e 750 milhões de reais de prejuízo. Pode passar, por gentileza. Vale lembrar que em Brasília, o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus, registrado pela Secretaria de Saúde, foi no dia 7 de março. E no dia 19 de março de 2020, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, assinou o decreto número 40.539, que suspendeu inúmeras atividades como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública face ao novo coronavírus. No tocante ao setor da alimentação, o decreto proibiu o funcionamento de estabelecimentos comerciais de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes, lojas de conveniência e afins, excluindo-se supermercados, atacadistas e varejistas, minimercados, mercearias, padarias, açougues e peixarias. Nos meses subsequentes ao fechamento das atividades comerciais em Brasília, passou-se a observar com frequência o surgimento de faixas comunicando o fechamento de muitos estabelecimentos e a disposição de espaços comerciais para aluguel antes ocupados por bares, restaurantes, lanchonetes e docerias. Pode passar, por gentileza. Diante desse quadro, nessa nossa pesquisa, nós criamos aqui uma metodologia para melhor averiguar esses impactos, né, no setor da alimentação. Eu vou apresentar para vocês aqui rapidamente, né, já que nós dispomos de pouco tempo. A nossa metodologia está organizada em 3 eixos de operacionalização. O primeiro será uma revisão de literatura, seleção de livros, artigos e documentos, para posterior organização, triagem e fichamento do material selecionado. A segunda etapa da nossa metodologia consiste na coleta, sistematização e análise de dados. A pesquisa envolverá a coleta de dados primários e secundários, utilizando como marco temporal o decreto número 40.539, que suspendeu as atividades, e o recorte espacial será a cidade de Brasília, particularmente as regiões administrativas do Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte e Sudoeste Octogonal. Ainda com relação ao eixo 2 da metodologia, é importante ressaltar que, para os dados primários, pretende-se realizar uma visita em loco em todas as quadras comerciais do
plano piloto, e também do Lago Norte, Lago Sul e Sudoeste Octogonal, de modo a verificar se houve o encerramento temporário ou definitivo de estabelecimentos de comercialização de alimentos, bares, restaurantes e lanchonetes. Mediante contato com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que é a Abrasel, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília, bem como a Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, e a Associação de Supermercados de Brasília, a ASBRA, pretende-se realizar entrevistas com os representantes dessas associações para obter informações sobre o impacto da pandemia no setor. Para o caso das feiras, serão realizadas visitas para a aplicação de questionários entre os feirantes, com o objetivo de colher informações sobre o impacto do período de confinamento no que diz respeito ao comportamento das vendas no período pós-abertura e na renda dos comerciantes. E também vale ressaltar que, para fins de análise de dados secundários, nós vamos priorizar os dados da Companhia de Planejamento do Distrito Federal, CODEPLAN, a Secretaria de Cidades do Governo do Distrito Federal, dados da Relação Anual de Informações Sociais e também a correlação dessas informações da RAIS junto à Classificação Nacional de Atividades Econômicas, a CNAE, especificamente voltado para o setor de alimentação. Bom, o terceiro eixo da nossa metodologia é justamente a produção de mapas e cartogramas para a espacialização dos dados. Ou seja, mediante a organização dos dados da pesquisa, realizaremos uma cartografia do impacto econômico e social da pandemia do novo coronavírus no setor de alimentação em Brasília. A partir do uso de softwares como o ArcGIS e o QGIS, serão produzidos mapas e cartogramas para que possamos espacializar os dados georreferenciados sobre o fechamento temporário e ou definitivo de pontos comerciais associados ao setor de alimentação em Brasília. Desse modo, será possível obter, né, uma dimensão geográfica do real impacto para a cidade no concernente à comercialização e abastecimento de alimentos, né, na cidade de Brasília. Por gentileza, próximo. Bom, como resultados esperados, que eu gostaria de ressaltar aqui, é que, a partir dessa pesquisa, nós pretendemos realizar um diagnóstico sobre o setor de alimentação e seus impactos econômicos, sistematizar os dados sobre o setor, né, é o que essa pesquisa também poderá suscitar. Desse modo, será possível obter informações sobre o quantitativo de estabelecimento, seu perfil, localização e estimativas quanto ao peso do setor no total de empregos. Outro resultado esperado, obtenção de um quadro das necessidades de cada um desses setores, bem como conhecer seus pontos de vista, né, e estratégias utilizadas durante o período. Afinal, a partir do registro das vozes desses atores, poderemos, inclusive, socializar medidas e soluções promovidas pelo setor. Outro resultado esperado, a identificação das regiões administrativas que mais registraram fechamento de estabelecimentos e, da mesma forma, poderemos oferecer aos órgãos de planejamento e aos representantes do setor um retrato o mais atual possível sobre o desdobramento da crise do setor da saúde para a alimentação. E, por fim, publicação de artigos científicos, trabalhos renais de evento e produção de podcasts para a socialização dos resultados de pesquisa. Próximo, por favor. Bom, aqui é a equipe, né? Então, eu estou coordenando essa pesquisa, né? E também contamos com a participação da professora Shadia Husseini de Araújo, né, que também é professora do Departamento de Geografia da Universidade de Brasília. Os estudantes de pós-graduação são 3 orientandos que eu tenho na pós-graduação, né, o Marcelo Ramalho Agner, que é meu orientando de doutorado, e que, inclusive, está desenvolvendo uma tese de doutorado sobre o setor dos supermercados, né, no Brasil e na América Latina. O Isaías Victor, né, que é meu orientando de mestrado, que também está desenvolvendo uma pesquisa já sobre o setor dos atacarejos, né, que também é um setor que está crescendo bastante, né, como um formato de varejo alimentar nas grandes cidades. E também o Eduardo Fernandes Marcusso, que é meu orientando de doutorado, que trabalha também indiretamente, né, com o setor de alimentação, visto que ele também está fazendo uma análise sobre o setor da cerveja, né, das cervejas, e como toca bares e
e restaurantes também, ele vai poder contribuir com essa pesquisa. Bom, como estudante de graduação, nós temos vários estudantes que, felizmente, né, toparam participar dessa proposta, né? Nós temos a Marcela Antonieta Souza da Silva, estudante de graduação da Geografia, o Frederico Paiva Guimarães Silva, a Beatriz da Silva Martins, a Ingrid, a Milena e o Tito Abaione, ele é nosso aluno, né, já está terminando o curso de Geografia, e ele já trabalha como especialista em geoprocessamento, né? Então, ele vai ser, então, a pessoa que vai nos ajudar bastante nessa questão da cartografia, né, desse projeto. Bom, é isso, agradeço a atenção. Infelizmente, eu não coloquei um último slide com o meu e-mail, né, mas acho que eu posso, não sei, de repente, fazer circular, mas o meu e-mail é JEB, né, as iniciais do meu nome, né, Juscelino Aldames Bezerra, jebgel@unb.br. Então, eu estou à disposição para perguntas, questões, né, e é isso. Desculpa se eu extrapolei o tempo. Juscelino, eu vou te agradecer muito. Surgiu uma questão para você, mas a gente vai deixar para o final, por conta das outras apresentações agora, tá? Muito obrigada, Juscelino, pela sua brilhante apresentação. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Eu aproveito e chamo aqui a professora